cristã. Assuntos como: qual a origem do universo? Qual a origem do homem? Os dinossauros existiram? Existe vida fora do planeta Terra? O que a Bíblia diz a respeito do aborto? O que a Bíblia diz a respeito do rock? Entre outros assuntos. Você pode enviar a sua pergunta através da nossa página no Facebook que se encontra aqui. Aqui. E o assunto de hoje é dinossauro. E vamos à nossa primeira pergunta. Paz do Senhor, pronto falei. Meu nome é Renata e eu congrego na Matriz, em Bonança. E eu gostaria de saber se, de acordo com a Bíblia, os dinossauros existiram. E se existiram, por que já morreram? Pronto, perguntei. Irmã Renata, paz do Senhor. A resposta para a sua pergunta é sim. E eles foram extintos? Sim. Porém, contudo, todavia, entretanto, os evolucionistas eles dizem que os dinossauros passaram a existir aqui na Terra cerca de 230 milhões de anos e que foram extintos há 65 milhões de anos. Mas será que é isso que a Bíblia nos diz? Será que é essa a verdade? Irmã Renata, a paz do Senhor. É interessante que o nosso irmão Miquel acabou de falar, e é interessante a gente observar algo, que os fósseis que são encontrados que provam que os dinossauros existiram, nenhum deles vem com uma data, uma etiqueta marcando a sua data de existência, nenhum. Então, como é que os evolucionistas eles chegam a essas datas? Através de métodos de marcação de data indireta que muitos cientistas não concordam. De acordo com a Bíblia, a maioria dos teólogos dizem que os dinossauros eles existiram há cerca de 6 mil anos atrás. 6 mil anos atrás. Então não são milhões de anos, são 6 mil anos. Passaram a existir no sexto dia da criação, quando Deus criou os animais terrestres e também criou o homem. Sendo assim, eles foram contemporâneos do homem. Quanto à extinção dos dinossauros, os evolucionistas eles dizem que os dinossauros foram extintos devido a uma catástrofe natural. Aconteceu, o meteorito caiu e os dinossauros morreram carbonizados. Os que não morreram carbonizados morreram por falta de sol, porque aconteceu essa explosão, subiu uma poeira e foi muito espessa, o sol não conseguia penetrar a terra. Os que não morreram carbonizados morreram por falta de sol. Mas será que é isso que a Bíblia diz? Será que a Bíblia concorda com isso? Eu pergunto, irmão Miquel, existe algum experimento, alguma prova, alguma evidência experimental de que houve essa catástrofe que extinguiu os dinossauros da história da humanidade? Sim ou não? Não. Então, irmã Renata, mais uma vez, os evolucionistas eles baseiam seu pensamento em hipótese. Não há nada de concreto. Tudo é possivelmente, provavelmente, ou tudo indica que. Não há nada que prove de experimento que houve essa catástrofe. Os teólogos concordam que o pensamento da Bíblia é que os dinossauros eles foram extintos após o dilúvio. Após o dilúvio, houve uma grande mudança na terra. Houve mudança no clima, na saúde, no alimento e houve mudança nas atividades do homem. E essas mudanças na terra provocaram a extinção de muitos animais. Entre eles, nós vamos deixar de existir. Os tigres dentro de sábio deixaram de Os existir. tigres dentro de sábio, Os dinossauros deixaram de existir após o dilúvio. Entre outras espécies. Entre outras espécies. Segundo os evolucionistas, os dinossauros eram espécies ágeis, inteligentes e muito bravas, ferozes. Essa ideia surgiu na década de 70. Até lá, todos concordavam que os dinossauros eles eram lentos, não eram inteligentes e muito menos ferozes. Até porque a dinâmica do seu corpo não permitia essa Você já fez sua parte já? você tem falar a sua locomoção ágil. A partir da década de 70, Os dinossauros passaram a ser ferozes. ferozes, concordando com os filmes Jurassic Park, O Mundo Perdido, Que apresentam os dinossauros como animais ferozes. Mas a Bíblia concorda com isso? Será que essa é a verdade à luz da Bíblia? Irmã Renata, mais uma vez, os evolucionistas apresentam o comportamento dos dinossauros, como o Miquel acabou de falar, como comportamentos de animais ferozes, ágeis, que se alimentavam de carne, mas em que fundamento eles dizem isso? É interessante a gente dizer que o que os evolucionistas eles têm para estudar sobre os dinossauros, nós também temos. Eles têm fósseis, nós também temos os mesmos fósseis, nós temos os mesmos fatos encontrados nos mesmos lugares. Venhamos e convenhamos, com 40% do esqueleto de um animal, é impossível você descobrir que aquele animal comia, era bravo,
se ele era manso, se ele era rápido, ou se ele era devagar. É tudo hipotética. Essa parafernália jurássica de Steven Spielberg nos seus filmes somente em hipótese. Não há nada de concreto. O que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz em Gênesis 1:30 que todos os animais terrestres que Deus criou se alimentavam das plantas e de ervas. Eles eram vegetarianos. Os evolucionistas têm fósseis, têm escavações, têm amostras químicas. Tudo isso para comprovar o tempo de existência dos dinossauros. A Bíblia tem alguma evidência disso? O que a Bíblia tem a respeito dos dinossauros? Irmã Renata, é interessante a gente dizer, Miquel, que na Bíblia não aparece a palavra dinossauro. A palavra, ela veio a existir, ela surgiu muito tempo depois do fechamento do cânon sagrado. Ela surgiu em 1841, através do cientista Richard Owen, ele estudando os fósseis do dinossauro, e ele chamou esses animais de dinossauro, que é a junção de duas palavras gregas, deino, que significa terrível, e a palavra sauro, que significa lagarto. Então, dinossauro significa lagarto terrível. Nós temos na Bíblia, em João, capítulo 40, versículo 15 e 19, você vai ver aí o versículo na tela, a descrição de um animal que Deus apresenta a Jó. Deus apresenta a Jó um animal chamado, em hebraico, Behemoth. O Behemoth, ele apresenta características semelhantes aos dinossauros. Veja aí, ó. Deus disse a Jó: contempla agora o Behemoth que eu fiz contigo, e come erva como um boi, eis que a sua força está nos seus lombos, e o seu poder nos músculos do seu ventre. É interessante a gente dizer que as características do Behemoth, elas se encaixam muito bem numa espécie de dinossauro chamada Brachiosauro, um animal muito grande que tem características semelhantes ao Behemoth. Muito bem, e para encerrar agora, a pergunta da irmã Daíse de Bonança. Paz do Senhor, pronto, falei. Meu nome é Daíse, congrego no Templo Matriz em Bonança, e minha pergunta é: qual a importância de estudarmos sobre os dinossauros? Pronto, perguntei. Irmã Daíse, é muito interessante a sua pergunta. Por que nós estamos falando aqui sobre os dinossauros? Qual a importância de falar sobre os dinossauros? É muito importante nós sabermos a respeito dos dinossauros, porque o assunto existência dos dinossauros envolve a idade da Terra. Se nós cremos nos dinossauros conforme os evolucionistas, nós cremos que a Terra ela tem milhões de anos. Mas se nós cremos de acordo com a Bíblia, nós cremos que a Terra tem cerca de 6.000 anos. Então, envolve muito a idade da Terra. E essa ideia evolucionista de milhões de anos na Terra ataca de forma direta a mensagem da cruz. Ela ataca de forma direta a mensagem da cruz. Porque o que é que a mensagem da cruz diz? Que o homem vivia em paz com Deus, com os seus semelhantes, com os animais, mas depois que o pecado entrou, apareceram a doença, o sofrimento e a morte. Doença, sofrimento e morte só depois do pecado. Então, quem crê na teoria evolucionista a respeito dos dinossauros, crê que a morte ela veio antes do pecado. Isso aí abalaria por completo a mensagem da cruz, o fundamento da mensagem da cruz. Antes também se faz necessário explicar que quando se trata de morte, é no sentido geral, não é no sentido só a morte humana. Mas nós ficamos com a Bíblia, ficamos com a verdadeira ciência E com a verdade. Então a verdade é essa: os dinossauros eles existiram, Sim. foram extintos Sim. após o dilúvio por causa das mudanças que houve na Terra. Há cerca de 6.000 anos atrás. Deus abençoe. Cadê? Amém, irmão. Amém, Deus te abençoe. Volta conosco aqui, irmãos. Você acabou de assistir o Pronto Falei. Até a próxima. Tchau. Os dinossauros existiram? Usa o quê? Usa o quê? Usa o quê? Usa o quê? Eu falei dinossauro. Diz tu, eles falam. Valendo. Não, eu tô rindo. Doutor Jaqueline, a ideia deste canal é esclarecer a luz da Bíblia. A ideia deste canal é Assuntos como: qual a origem do universo? qual o assunto do homem? Os dinossauros. Então, pessoal. Esse cara. Paz do Senhor, pessoal. Tudo bem? Ótimo. É os dois, Estamos aqui no é os canal. dois tudo bem juntos, os dois tudo bem